Então, meus amigos, nós estamos falando do filo Chytridiomycota. Algumas características são fundamentais. Olha, hifa cenocítica, lembra que eu havia comentado? Hifa cenocítica é hifa com vários núcleos. Eu vou te dar um macete, presta atenção. Olha aqui, ó. Cenocítica, 100, olha, 100 aqui não quer dizer que não tem nada. 100 é de 100, de números. 100, 100, 100. 100 significa vários. Então toda hifa cenocítica é a hifa com vários núcleos. Legal? Beleza. Talvez você pegue ou não isso, né? Cenocítica lembra 100, não tem nada a ver, ok? Mas a gente vai gravar isso. Cenocítica lembra 100, vários núcleos e não septada. Legal? Então, o que mais? Por que isso? Porque tem... Esse é cenocítico. Tem mais um cenocítico, o resto tudo é o quê? Septada. Vamos lá. Olha aí. Do filo Chytridiomycota. Olha aí. Flagelos, olha. Fungos. A maioria é aquático. Esses caras são tão monstruosos, entre aspas, né, que são essenciais para a vida na Terra, mas eles são responsáveis pela extinção de alguns anfíbios na América Central. Sabia? Eles contaminam alguns anfíbios e matam os anfíbios, parceiro. Matam os anfíbios. Então alguns animais foram contaminados com esses fungos e morreram. Então ele se alastrou em algumas populações de anfíbios na América Central. Levou à morte, parceiro. Vamos lá. Zigomycota ou zigomiceto. Zigo significa, lembra da palavra zigoto? Zigoto significa união de dois. Então ele tem esse nome zigo por causa da união. Tá legal? Então olha só. Não forma um corpo de frutificação. O que é corpo de frutificação? Lembra do cogumelo? O cogumelo não é assim? Tchum, não é? Essa estrutura do cogumelo é chamada de corpo de frutificação. Esses fungos aqui, ó, não formam corpo de frutificação. Hifas cenocíticas. Lembra? Só o Chytridiomyceto e os zigomicetos apresentam hifas cenocíticas. Os outros todas septadas. Tá bom? O que mais? Olha, lembra do micorriza? O micorriza, no caso, é do grupo do Zigomycota. Tá? Parasitas, e é o responsável pelo bolor negro do pão. Bolor negro do pão. Beleza? Aquele pão que tu deixa guardado lá no armário, tu esquece quando tu vai ver, tá aquele bolor preto, né? Muito bem. Ele é um zigomiceto ou zigomycota. Muito bem. Beleza. Entramos no filo Ascomycota ou Ascomiceto. Meu amigo, esse prefixo asco, ele significa saco. Então esses fungos apresentam um saquinho na cabeça deles. É o que, de característica mais marcante, apresenta um saquinho. Por isso que saquinho odre, também chamado de asco. Né? Os seus esporos são chamados de ascosporos. Né? E a estrutura que guarda os esporos são ascocarpo. Legal? Então eu tenho o filo Ascomycota, são os ascomicetos, estrutura reprodutiva de forma de saco, como eu havia falado. Ascósporos sexuados, os esporos é sexuado, é responsável pela reprodução sexuada. Corpo de frutificação ascocarpo. O exemplo clássico deles também é a nossa espetacular, colossal, maravilhosa levedura, também chamada de fermento biológico. Apresentam hifas septadas. Então só quem tem hifa cenocítica, que é o Chytridiomyceto, né? Chytridiomyceto. Qual é o outro que tem? É o Chytridiomyceto e o zigomiceto, né? Chytridiomyceto e zigomiceto. Os ascomicetos apresentam hifas septadas. Lembra dessa imagem? Eu alarguei muito essa imagem, né? Essa imagem está feia.
é o fermento biológico responsável por você fazer alguns alimentos importantes para as sociedades. Quais são os alimentos? Pão. Então eles fazem fermentação. Legal? Qual fermentação? Fermentação alcoólica. Lembra? É a levedura, é o Saccharomyces cerevisiae. É a levedura usada para fazer pão. Legal? Tranquilo. A levedura feita pão, ele é um ascomiceto ou um ascomicota. Legal? Só pão? Não. Olha aí. Essa imagem está bonita, tá? Bolo, né? Bolo, fermentação alcoólica. É a mesma coisa, usa-se fermento, certo? Ascomiceto, ascomicota. Cerveja, fermentação alcoólica. Ascomiceto, ascomicota. Aspergillus flavus, olha aí, cara. Por que aspergillus? Que de aspergir, né? Aspergillus flavus. Esse fungo, interessante. Esse fungo, ele é muito encontrado no amendoim. Então ele produz uma toxina chamada aflatoxina. Aflatoxina. Essa aflatoxina produzida pelo fungo, ela é capaz de mata rapidamente. Então, alimentos contaminados com Aspergillus flavus são perigosíssimos, tá bom? Então, onde é encontrado isso? Encontrado principalmente no amendoim. Então, muito cuidado quando você for comer docinhos, bombons com amendoim. Por quê? Como regiões muito úmidas, esse amendoim ele é guardado. O amendoim é uma leguminosa, então ele é guardado em silos. Se o sistema de ventilação, né, não for eficiente e entrar muita umidade, ele pode contaminar com Aspergillus flavus. Quando ele contamina com Aspergillus flavus, o Aspergillus flavus produz uma toxina. Se você comer o amendoim, você pode morrer. Então veja a importância do perigo. Então é importante que você tenha muito cuidado quando for comer bombons, doces que tenham amendoim. Porque o Aspergillus flavus adora amendoim. Outro, Penicillium. Penicillium todo mundo conhece, né? O nome Penicillium. Penicillium lembra penicilina, o antibiótico. Não é isso? Então a penicilina é um antibiótico produzida pelo Penicillium, né? Ele é um ascomiceto ou um ascomicota. Beleza? Muito bom. Então, percebam que eu estou mostrando aqueles mais comuns, aqueles que são mais importantes para a medicina, para a alimentação. Então é importante que você associe o fungo ao seu filo. Fungo ao seu filo. Isso é que é importante, que é normalmente isso que cobra em prova. Isso, se ele quiser fazer uma prova, difícil. Uma prova na maioria das vezes, vem com classificação. Aliás, com características gerais, aquelas que eu havia falado lá no início da nossa aula. Beleza? Muito bom. Muito bem. O que é isso, meu amigo? Isso é um queijo, lembra? Isso é um queijo. Queijo é um espetáculo. Usado fungo. Então, dois tipos de fungo importantes. Ó. Roquefort. Essa parte preta aqui, ó, do queijo, ele é o fungo. Ele dá o azedinho do queijo. Esse queijo é uma delícia. Meio azedo. Ele é comido principalmente com vinho. Entendeu? A pessoa toma um vinho e come um queijinho. Esse queijo é caro. Chama-se queijo Roquefort. Né? Esse queijo Roquefort, ele basicamente é só fungo. Se você tem coragem, coma. É uma delícia. Mas é necessário ter dinheiro para comprar um queijo desse. Um pedacinho desse tamanho do queijo deve ser uns 30 conto. Outro, Camembert. Roquefort e Camembert. Esse é o nome dos dois queijos famosíssimos e deliciosos. Você precisa aprender, tá? Legal?
Não vai ficar pensando, é o queijo que tu conhece. Eu conheço queijo coalho, eu conheço queijo prato, né? Aí, qual queijo você conhece? Eu conheço queijo Roquefort e queijo Camembert. Legal? Beleza. Faltou o mussarela. Mussarela de búfala. Espetacular, espetacular. Queijo coalho, de onde? De Altazes, do Careiro, um espetáculo com pão com tucumã. Eita cabocada boa! Vamos lá. Muito bem. E não podemos esquecer do nosso espetacular, lindo, maravilhoso, colossal, estupendo líquen. O que é o líquen? É a associação mutualística entre fungo e alga. Que tipo de fungo faz isso? É um ascomiceto. O ascomiceto é que faz isso, né? O ascomiceto é ele que é responsável, na verdade é ele o fungo responsável pela associação. Um fungo ascomiceto e a alga formam quem? O líquen, onde a estrutura de reprodução do líquen é chamado de sorédio. Então é a estrutura da alga e o filamento do fungo. Aí essa estrutura chamada de sorédio é eliminada, se instala no ambiente e aí começa uma sucessão primária que nós vamos ver no próximo momento. Legal? Muito bom. O que mais? E aí a gente entra no último filo, que é o filo Basidiomycota ou Basidiomyceto, né? Não tem como não errar, porque todos os Basidiomycetos apresentam corpo de frutificação. Tá aqui o típico, olha o típico. Típico cogumelo, né? Amanita, champignon usado naquela comida espetacular, qual é o nome? Estrogonofe, né? No estrogonofe sempre tem que ter o cortadinho, quem? O champignon. O champignon é um cogumelo, ele pertence ao grupo ou ao filo dos Basidiomycetos, porque apresenta um corpo de frutificação. Beleza? Legal, muito bem. Então, terrestres, multicelular, lógico, fungo desse tamanho tem que ser multicelular. Apresenta o corpo de frutificação e o exemplo clássico quem é? É o cogumelo, né? O champignon. Tá certo? Beleza, vamos lá. Muito bem. Germinação do esporo. Como é que faz uma germinação? Olha o que acontece. O fungo elimina o esporo. O esporo começa a germinar e produz a hifa. A hifa se alonga, entra no solo, beleza? E faz a fixação. Começa o crescimento do fungo. Então o fungo ele cresce da eliminação do esporo, e do esporo surge quem? O filamento chamado hifa. E essa hifa se fixa e o fungo começa a crescer. Então o fungo cresce através da eliminação de um esporo por reprodução assexuada. Beleza? Esporo. Muito bem. Aqui essa imagem mostra já as hifas liberando enzimas para fazer a digestão, o alimento digerido e absorvido. Aí o fungo já está na sua estrutura vegetativa. O que ele vai fazer? Reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, ele libera o esporo faz crescer. Cresce a hifa se fixa e começa o ciclo novamente. Legal, meus amigos? Muito bem. E aí, vamos entrar na reprodução dos fungos. O que é importante? Os fungos fazem reprodução sexuada e reprodução assexuada. É mais comum fazer reprodução assexuada porque ela é mais rápida. Legal? Gasta menos energia. Legal? E qual é a desvantagem? A variabilidade genética é baixa. Essa é a desvantagem da reprodução assexuada. Mas eles fazem mais. Vamos ver quais são os tipos de reprodução assexuadas encontradas nos fungos. Vamos ver. Primeiro, fragmentação, esporulação e brotamento. 3. Fragmentação, esporulação e brotamento. Beleza? Não pode errar. Fragmentação, esporulação e fragmento. E brotamento. Fragmentação, fragmentar significa quebrar. Esporulação, formação e liberação de esporos. Brotamento, do corpo nasce um filhote.
podendo ficar aderido ou não. Vamos ver se é verdade? Vamos lá. Tá aqui. Fragmentação, olha. O que é isso aqui, gente? É o micélio. O que é o micélio? Um conjunto de hifas. Olha a hifa, ó. Mesmo pedacinho, ó. O que aconteceu com a hifa? Pum, ela quebrou a hifa, igual. Quebrou a hifa. Quando ela quebra a hifa, ela começa a crescer. Tá certo? Começa a crescer e o crescimento dela assexuado dá origem a um novo micélio, que vai dar origem a um novo fungo. E assim por diante. Então a fragmentação, ela se caracteriza por quebrar. Por isso que o nome é fragmentação. Por favor, fragmentar significa quebrar. Tranquilo? Legal. Vamos lá. Muito bem. Esporulação. Formação de esporos. Aqui, por exemplo, formação de esporos. Olha aqui, o fungo, as hifas, né, a hifa, o micélio. Aí o que ele faz? Libera os esporos. Os esporos vão, caem no chão e dão origem a um novo fungo. Esse é o mais comum, não é isso? Esporulação. Existe vídeo, você pode procurar o vídeo no YouTube. Tem vídeo do fungo assim, ó. Aí em câmera lenta, slow motion, faz isso, ó. Aí os esporos em forma, parece uma nuvenzinha, caem no chão e vão dar origem aos novos fungos. É uma imagem lindíssima isso, cara. Vamos lá. Brotamento. Ó, no caso do brotamento, nasce um brotinho, filhotinho, no corpo do pai, ó, beleza? Podendo ficar aderido ou não. Aí o que acontece? Ele vai nascer um novo fungo. Então, essas 3 reproduções são reproduções assexuadas e são as mais comuns. Legal? Tranquilo? Então nós temos fragmentação, esporulação e brotamento. Tranquilo? Legal. Continuando. Água. Água é fundamental na garganta do professor. Continuando, meus amigos, vamos lá. Olha aí. Ciclo sexuado. Ciclo sexuado zigomiceto. Zigomiceto, né? Aqui algumas características são interessantes. Observem. Observem. Eu vou começar pela parte assexuada. Olha. Micélio, fungo, liberou os esporos. Os esporos, existe esporo sexuado. Então, olha, esporos sexuados. Legal? Cada esporo desse vai formar uma hifa. Essas hifas, eles podem formar aqui, ó, de forma assexuada e voltar ao fungo, forma assexuada, ou os esporos sexuados vão formar gametângios. O positivo é masculino e o negativo é feminino. Esses gametângios vão se juntar, formam um zigoto, chamado de zigósporo. Legal? O que acontece? Esse zigósporo, ele vai formar o esporângio e vai formar um novo fungo. Então, na verdade, eu tenho 2 ciclos, uma fase assexuada e uma fase sexuada. A fase sexuada ocorre fusão de hifas. Fusão de hifas. A hifa sofre fusão e forma um zigósporo, que vai dar origem a um novo fungo. Tranquilo? Beleza? Legal. Vamos lá. Se ele for haploide, ele não está mostrando isso, observa. Se ele for haploide, a meiose acontece aqui, ó, no zigósporo. Legal? A meiose acontece aqui, ele forma haploide, forma um fungo haploide e cada um produz seus esporos por mitose. Cada esporo se junta, N mais N e 2N formam um zigósporo. Tá certo? Então tem uma fase haploide e uma fase diploide. Legal? Aqui ele não está mostrando isso não, tá certo? Mas eu estou te falando porque tem um cara fera. Muito bem. Vamos mudar o fungo? Vamos ver agora o ciclo sexuado em ascomicota ou ascomiceto. Legal?
Lembra quando eu disse asco? A-S-C-O. Se você mudar a letra, vira saco. Olha aí o saquinho. Olha aí o saquinho. Asco significa saco. Olha o exemplo. Bonitão, né? Bonitão. Ascomiceto. Legal. Vamos ver? Olha. O ascocarpo, né? Forma os ascos. Asco fica saco. Cada saquinho. Legal? Cada saquinho. Haploide. Tem núcleos haploides. Vai acontecer fusão dos núcleos. N mais N, 2N. Olha aí, o núcleo diploide, cada célula. Eles se fundem. N mais N, 2N. Legal? Bom, aí vai acontecer o quê? Se ele é 2N, ele sofre meiose. Forma meiose da origem a 4 núcleos haploides. Olha aí, ó. 1, 2, 3, 4 núcleos haploides. Beleza? Vai acontecer, cada estrutura dessa, cada núcleo desse sofre mitose. Ó, chama de cariogamia. Mitose. A mitose forma o ascocarpo, ou ascósporos. Legal? Aí forma as hifas. As hifas se fundem, né? Se fundem, formam o zigoto e formam o ascocarpo. Né? Uma fase aqui, essa fase aqui, ó, toda essa fase, fusão de núcleo aqui, ó, meiose, e essa fase aqui é assexuada. Uma fase sexuada e uma fase assexuada. Vamos lá. Observa aqui, ó, as hifas com cada núcleo, ó, beleza? Fusão de hifas, ó, fusão de hifas. As hifas se fundem para formar o fungo. Ciclo sexuado em basidiomiceto. Ciclo sexuado em cogumelo. Vamos ver? Primeiro ver onde acontece tudo isso. Isso acontece nas lamelas, ó. As lamelas. Aqui também ocorre reprodução assexuada. Tá? Tem, cada lamela dessa tem vários esporos. Tá bom? Muito bem. Então tem aqui as lamelas, o cogumelo com uma visão mais nítida. Eu tenho os esporos, esporos positivo e negativo. Os esporos germinam, formam as hifas, como eu havia falado. As hifas se juntam, união de hifas, formam o micélio e cai no solo, germina e forma um cogumelo. Beleza? Veja que não é tão monstruoso assim o ciclo. Então, libera os esporos criam hifas, as hifas caem no chão, as hifas se juntam, formam um cogumelo de volta. Legal? Né? Agora, uma outra visão, observa. Cogumelo, nas lamelas eu tenho os esporos, né? As hifas, na verdade. As hifas têm os núcleos se fundem, né? N mais N, 2N, são os zigotos. Aí ocorre meiose. A meiose dá origem a quanto? 4 núcleos, todos eles haploides. Confere? Cada núcleo haploide cai no chão, germina, forma hifa. Forma hifa. O que acontece com a hifa? As hifas se juntam, fusão de hifas. As hifas se fundem e formam o micélio, dá origem a um outro cogumelo. Então aqui nós temos o que? Reprodução. É uma meiose e uma mitose. Tá? E aí, olha o que ele fala aqui, ó, uma visão mais indicada. Ó. 2 núcleos. Legal? Os núcleos, uma hifa dicariótica, hifa com 2 núcleos, dicariótica, elas vão juntar. N mais N, 2N forma o zigoto. O zigoto sofre meiose, da origem a quantas células? 4. Cada uma delas é haploide. Aí. Legal? Cada célula haploide vai formar um basidiósporo. Cada esporo ele é haploide. Cada esporo vai crescer, vai formar o quê? Hifa. As hifas vão se juntar e vão formar o cogumelo. Tranquilo? Legal. Então, meus amigos, observe. Nós vimos as principais características de fungos, como eu disse para você
Isso é batata, cai na prova. Né? O que vem na prova? Com certeza vem na prova. É muito difícil vir classificação, mas pode vir. Por quê? Porque a classificação, ela tem vários tipos de classificação. Então, dependendo da banca, pode pegar uma classificação antiga ou uma classificação mais moderna. O aluno fica meio perdido. Então, para evitar controvérsia, normalmente a gente não pede na prova classificação. Mas o que é necessário vir em prova de fungo? Fundamentalmente, o que é necessário vir? Estrutura física do fungo, hifa, micélio, né? O que mais? Aclorofilado, heterotrófico, reserva energética, reserva alimentar e quitina presente na parede celular. Isso é fundamental, isso é que pode vir em prova, tá bom? Tranquilão? Bora ver o que vem agora. Para você, é isso. Muito obrigado, tá bom? Então, na nossa próxima aula eu venho com exercícios para a gente discutir um pouco sobre fungos. É importante que você grave essa aula, guarde essa aula, pegue os exercícios, pegue a apostila, faça uma revisão, tá bom? Se for possível, dê uma olhada também nas outras classificações, entendeu? Até brinco às vezes com os alunos e falo que existe uma classificação muito tranquila, né? Que eu até falo para os alunos assim, se eu como fungo, eu fico assim bastante doente. Se eu como fungo, eu fico assim bastante doente. Fico miceto. Assim, ascomiceto. Bastante, basidiomiceto. Doente, deuteromicetos. Então eu costumo brincar com os alunos dessa forma e eles acabam não errando esse tipo de classificação. Mas essa classificação que eu brinquei com vocês agora é uma classificação mais antiga. Eu fico assim bastante doente. Fico miceto, ascomiceto, basidiomiceto, deuteromiceto. E isso é uma classificação mais antiga. Precisa ver os livros atuais e perceber qual é o critério utilizado para a classificação dos fungos atualmente. É isso que é importante. O resto é característica geral. Tá legal? E aí, quando for, caso ele peça um ciclo reprodutivo de fungo, é importante que você identifique imediatamente a célula 2N. Quando você identifica a célula 2N imediatamente, você acaba identificando a meiose. Tá legal? Então, normalmente você precisa perceber o ciclo aplobionte, diploblionte, aplodiplobionte. Precisa identificar isso, tem uma fase haplóide, fase diploide. Mas isso é muito tranquilo, tá? E eu vou devo fazer essa demonstração de ciclos reprodutivos quando eu fizer a aula de classificação vegetal, tá certo? Como a gente vai demorar mais um pouquinho, porque a classificação vegetal e a botânica é dada somente para o Enem, tá legal? É dada somente para o Enem, tá certo? Aqui em Manaus, tá certo? O mais importante agora é trabalhar os outros assuntos que caem nas provas de PSC e CIS, tá bom? Ok, meus amigos? Um grande abraço e até a próxima.